prece, Alice. Senhor Jesus, amigos espirituais que regem essa seara de amor, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, emanados no sentimento de levar a palavra do Cristo aos lares. Nesse momento, alguns angustiados por conta das tensões vividas pelo planeta nos últimos dias. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso companheiro Raimundo, para que ele faça o uso da palavra na noite de hoje, guiado pelos benfeitores espirituais que o cercam. Se conosco, Jesus, que assim seja. Uma boa noite a nossos queridos irmãos, rogando a Jesus que a sua paz seja conosco, todos aqueles que seguem o Instagram, o Face e que vem colaborando conosco para esses dias de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nós temos um desafio na noite de hoje, que é buscar superar a nossa própria individualidade doentia. E construímos esse desafio em cima das afirmativas do Divino Mestre Jesus, que vai nos dizer: eu não vim para os doentes, mas eu não vim para os sãos, aliás, mas para os doentes. Dessa forma, nós vamos buscar compreender essa afirmativa de Jesus por um aspecto sombrio da humanidade, do qual, na verdade, ele é, de fato e de direito, o condutor, né? O pastor, essa grande nação planetária. E quando Jesus ele nos fala dessa forma, é porque nós trazemos a nossa individualidade ainda ressequida de ensinamentos que possa aplanar o nosso mundo interior. E aí é justamente nesse aspecto que nós nos achamos e que nós buscamos. E aí nas bem-aventuranças de Jesus, ele vai nos trazer: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E nós vamos trabalhar nesse sentido para que a gente possa fazer a descoberta desta terra. E ainda assim, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, isso está no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É com o subtema injúrias e violência. Se nós voltarmos aos ensinamentos de Humberto de Campos, no livro Boa Nova,
E se nós buscarmos primícia do reino da veneranda Joana de Ângeles, nós vamos ver que tem uma passagem de Jesus com o paralítico de Cafarnaum, né? Natanael ben Elias, ele era o paralítico de Cafarnaum, e aquele que por grandes esforços de seus amigos, ele sabendo da visita de Jesus àquela cidade, na casa de Simão Pedro, ele se revestiu de coragem para que pudesse buscar Jesus em cima das suas dores, das suas dificuldades. Ora, pois, Jesus recebeu Natanael ben Elias e ainda lhe questionou, né, se ele acreditava que Jesus o pudesse curar. Jesus o chama pelo nome e ele fica atônito, porque ele diz que nunca tinha visto Jesus, ele diz que nunca tinha encontrado Jesus, e Jesus não sabia o seu nome. Jesus volta a ratificar para ele: o que será mais fácil, te curar ou perdoar os teus pecados? Mais uma vez, ele estremece nas suas bases, porque ele está diante de Jesus, e só quem poderia, na verdade, libertar dos pecados era Deus, segundo a cultura da época. Mas Jesus, percebendo nele, te questiona: Natanael, levanta, toma o teu catre e anda. Vacila, mas ele assim se toma de coragem e ele sai andando. Naquele momento ele estava reintegrado à posse dos seus movimentos. As células tinham se multiplicado, tinha lhe trazido forças, renovações, para que ele pudesse se movimentar. Pois bem, Natanael ben Elias, ele se toma de alegria, como todos que estavam naquele ambiente com Jesus, alegres, felizes. Era mais uma cura, era o dito milagre que se operava mais uma vez diante de todos, que os discípulos, que as pessoas que na verdade seguiam Jesus, né, tinham visto. E é justamente aí que quando todos vão embora, Jesus, cansado, ele pede a Pedro para que pudesse descansar. Jesus busca, vamos dizer, o quintal da casa, perto do rio, mas Pedro, ao chegar, se toma de surpresa porque Jesus está a chorar. E é quando Pedro questiona: mestre, por que choras? Se és que hoje fizera muitos milagres. Hoje você ensinou aos doutores da lei, você trouxe vida nova às prostitutas, então não compreendemos por que chora. E ele automaticamente olha para Pedro e diz: bem se vê que nem você, Pedro, me compreendes. Mas como, mestre?
E aí Jesus Cristo te questiona aonde nós queremos chegar com essa passagem. Você sabe aonde é que estão as pessoas que nós curamos hoje? Você sabe aonde é que está a mulher que não falava, que era muda? O paralítico que nós curamos? Os doutores da lei que nós ensinamos? Pedro lhe questiona, ou fica calado. E ele diz, olha, o paralítico, ele está neste momento na taberna, ou nos bares da vida de hoje. E eles estão a falar da vida dos outros, eles estão a injuriar, como se tivesse recuperando o tempo perdido, maldizendo. As mulheres que nós demos a condição de falar, mudas, estão de certa forma a se embriagar. Está falando da vida alheia, está mandando recado para aqueles que o feriram, enquanto na sua mudez. Ó Pedro, eu não vim para recuperar corpos, porque é como você colocar remendo velho em pano novo. O meu papel é recuperar almas, porque o corpo irá perecer, o corpo irá apodrecer com a morte, seja hoje, seja amanhã. Mas a alma, ela se constitui na eternidade, Pedro. Então vê-se que nem você me compreende ainda nesses trabalhos que nós estamos a fazer. Então percebamos que nessa passagem de Jesus, nós vamos poder perceber no aspecto da injúria e da violência, na língua deseducada do homem, nos sentimentos pueris que o homem ainda tende a carregar, não se vigiando. Está aí porque, quando ele diz que não veio para os sãos, mas para os doentes, para que pudesse, através dessas doenças psíquicas, emocionais, espirituais, reeducar a alma, reeducar o homem. E aí, nesses aspectos, o homem possa, a partir daí, centrar-se em Deus, buscar compreender a sua intimidade. Então, as passagens de Jesus nas bem-aventuranças, elas estão recheadas de oportunidades diferenciadas, que na verdade vai estabelecer um elo, um norte, para que o homem possa alcançar a sua superioridade divina, conquistar o seu interior e se acercar melhor da prosperidade para com Deus. Então esse é o nosso grande desafio, porque no Evangelho, quando ele nos diz que bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Brando. O que é ser brando? O que é que nós entendemos como ser brando? É um homem tranquilo. É um homem em paz em si mesmo. É um homem que busca estabelecer
um critério de harmonização para com ele, no meio aonde ele possa se movimentar. Então ele diz, porque possuirão a terra. Que terra o Cristo está a nos oferecer? Que terra é esta? A terra interior, a terra divina, a terra pacificada no nosso íntimo. E aí ele vai dizer, bem-aventurados pacíficos. Veja que tudo isso está dentro da injúria e da violência, ou ao contrário da pessoa que injuria e que violenta, e que nós vamos ver. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacíficos é o homem pacífico, o homem de bem, o homem que constrói na sua caminhada a solidez da pacificação. Ele não é só pacífico, ele também se tornará, a partir desse critério, pacifista. Porque em tudo aonde ele está e que não esteja em harmonia, ele vai se colocar à disposição para ser um pacifista, daquela sociedade, daquele povo, para que as pessoas possam aprender a lidar bem uns para com outros. Então, a partir desse critério que nós, na verdade, vamos desenvolvendo, vamos descobrindo nesse aspecto da nossa identidade divina, é claro que nós vamos tomando consciência, e vamos dando ciência dessas novas possibilidades, porque nós colocaremos em prática. Nós já nos compreendemos, já nos entendemos que é o grande desafio para que a gente chegue a essa condição de ser pacifista, de ser brando, para que nós possamos possuir a terra. Porque para possuir essa terra, primeiro a terra interior e a terra física, eu tenho que me compreender quanto espírito imortal. E voltar para essa terra, construir o direito de que ela está pacificada, está em paz, é para que eu possa vir voltar a habitar a mesma. Mas isso só vou ter condições se eu trabalhar hoje, e se eu prospectar o futuro como ser imortal, e que para cá eu vou voltar de novo. Não me interessa o continente, mas que voltarei. Até porque quando nós chegamos a uma condição plena de consciência, de espírito trabalhador, de co-criador para com Deus, mesmo estando em estágios de felicidade no mundo espiritual, eu só vou me permitir buscar outras paragens que não seja o planeta Terra, quando eu puder contribuir com a humanidade e vir dar algum valor que possa verdadeiramente marcar a humanidade. Aí é o sentido de ser co-criador de Deus. A felicidade só é, na verdade, 100% no aspecto do espírito, quando ele se permite dar ao direito ao outro de ser feliz na sua plenitude. E muitas das vezes, para que o outro seja feliz, ele precisa que venha dar o seu testemunho, ele precisa dar algo além para que os outros possam despertar. Então é justamente a partir daí que nós nos permitimos ver de outra forma, é que nós iremos, na verdade, nos sublimar para outras instâncias que não seja o planeta Terra,
Mas por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Que tal a gente buscar, na verdade, se revestir desses valores para que nós possamos nos movimentar diante da vida? Para que nós possamos nos arrumar diante das adversidades apresentáveis na nossa vida. Olha o que ele fala. Eu preciso aprender esses caminhos de ser brando, de ser moderado e de ser manso, aonde quer que eu esteja. Por que nós estamos trazendo dessa forma? Para que nós possamos ir arrumando e possamos ao mesmo tempo buscar trazer as nossas participações em cima do Evangelho de Jesus, trabalhando a nossa individualidade. Porque injuriar é violentar o outro. Injuriar é maltratar o outro. É violentar, muitas das vezes, o direito do outro. E como é que nós poderemos ser assim? Conforme o Cristo nos ensina. Conforme ele falou para Natanael, bem Elias, lá atrás. Violentar, nós vamos ter um aspecto de entendimento que violentar é maltratar a pessoa fisicamente. Ser violento é ser uma pessoa grosseira, ríspida, que usa da força física, da violência física para com o outro. Mas nem só isso o é. Existe a violência corporal, existe a violência intelectual, existem vários fatores da violência. E é justamente esta que vai injuriar o outro no conceito de menosprezar, de diminuir, de baixar, na verdade, os critérios da identidade do outro. Josélia diz, fazendo um exercício constante e nos colocando no lugar do próximo. Assim deverá ser, porque é o processo da vigilância, eu me colocar sempre no lugar do outro. Tânia diz, violência eterna contra nós mesmos. Esse é outro fator que nós vamos ter que destrinchar, Tânia. Porque esta violência que nós estamos falando, esses processos injuriosos, ele ainda está num aspecto, voltado para o outro. Ele ainda está, na verdade, com as suas setas dirigidas ao outro. Seja porque soma sombria possa se apresentar, por antipatia, por desequilíbrio. Então, existem várias formas de nós, na verdade, desconstruir a identidade do outro, tentando devasar a identidade do outro. Então, nós precisamos, de certa forma, desse policiamento. Nós precisamos nos perceber de forma diferente, buscando essa harmonia,
para que nós não o sejamos dessa forma. E aí vem um outro tipo de violência. Vem um outro tipo de violência, que é a violência individual, íntima, dessa que Tânia acabou de falar. Nós nos violentamos muitas das vezes. E por que nós nos violentamos? Por que nós nos injuriamos? Josélia diz: a vigilância nos mostra que estamos fazendo com o outro e que temos, ou o que temos em nós. Não é? A vida, ela se fez complexa porque nós somos complexos. Nós somos espíritos rebeldes, ainda com sentimentos indefinidos. Então se fez complexa. Então, automaticamente, no valor da lei, da imutabilidade, muitas das vezes eu não vou aceitar o que a lei me disponibilizou. Eu não vou aceitar. Reencarnei. Muitas das vezes eu reencarnei não com um programa definido por mim mesmo, mas foi uma reencarnação compulsória, sem direito de escolha que eu tive. Então vai vir muitas coisas que para mim está desarrumado e que eu não mereço. Eu não mereço. Eu passo a ver em mim este sentido da pseudo-piedade e fugindo ao mesmo tempo das características que a providência divina está me ofertando. Eu passo a não gostar de mim. Mas não é no fundo de mim, do meu eu, que eu não gosto. Eu não gosto das coisas que me cercam e que na verdade me ensopam como ser espiritual. E passo a me negar. Passando a me negar, eu passo a cometer violência para comigo mesmo. Fecho-me em meu mundo, maltrato as pessoas e sou maltratado, me violento. Entro em um estado altamente depressivo, fugindo das minhas responsabilidades conscienciais, porque eu me vejo como uma pessoa que tinha necessidade e merecia muito mais, e a vida não me oportuniza. Então veja que eu passo a me violentar. E ao mesmo tempo, eu passo a me cobrar de uma forma exacerbada nesse contexto da vida. Só aceitamos às vezes, devido tanta dor que passamos, só assim procuramos ou não um autoconhecimento. É isso que eu acabei de falar, né? O que a vida me oferece é para me ajustar. Reconhecendo, eu vou buscar esta ajuda. E esta ajuda vai me levar, de certa forma, a crescer através do autoconhecimento. Tânia diz: somos espíritos ainda em evolução, por isso cometemos erros, porém devemos estarmos em vigilância constante. Precisamos ter essa ideia precisa de que somos espírito em evolução e estamos reencarnados por um programa, na verdade, de acertar. O nosso programa é para que nós possamos acertar. Mas eu procurando
ter essa consciência, eu preciso colocar isso em prática todos os dias. Eu preciso me esforçar para que isso, na verdade, não me traga maiores desabores na minha trajetória. O que acontecer, na verdade, eu saberei e terei consciência de que aquilo é esteio para minha autoperfeição. Olha, gente, o que eu posso mudar, já nos diz Emmanuel, eu mudarei. Mas o que eu não puder mudar, me submeterei à vontade das leis divinas. Não tem jeito. Então não adianta, de certa forma, eu buscar ser violento na acepção das palavras para com o outro e para comigo. Eu tenho que me vigiar. Eu deverei buscar me vigiar todos os dias, para que não use de injúria, de calúnia, para que eu não busque desmerecer ao outro. Então, o que é que eu vou vigiar? Na premissa do homem de bem está que eu preciso primeiro policiar o que eu penso. Policiando o que eu penso, eu processo, eu degrusto, que automaticamente eu vou criar uma emanação, eu vou criar uma redoma, uma energia. No aspecto espiritual, eu vou materializar esse pensamento. Olha como é o sentido. E depois eu vou ter a necessidade de falar. Então eu tenho que ter cuidado na minha fala. Eu tenho que ter cuidado como eu me posiciono para falar para com outro. O que é que eu vou falar ao outro? Será que em determinados momentos, no meio da minha fala, do meu verbo, não estará ali um alfinete que eu estou direcionando ao outro? E só a pessoa muito atenta na valorização da fala, quando o outro fala, é que ele vai poder buscar no bojo daquela fala algo que na verdade é peçonhento. Mas se o outro não estiver atento, às vezes ele não vai perceber. Então nós precisamos buscar nos policiar, para que nós não andemos injuriando ao outro, ainda que a pessoa tenha cometido isso ou aquilo. Não é um problema meu ficar divulgando, ficar diminuindo o outro. É um problema do outro. Foi ele que o fez. Cida diz: precisamos entender que a misericórdia divina nos concede muitas oportunidades de reerguimento, mas o nosso processo de imperfeição perdemos apenas pela falta de não conhecermos as nossas sombras. Então é isso que nós falamos. Precisamos buscar nos conhecer. Nos conhecendo, nós vamos nos colocar no lugar do outro, porque nós vamos saber que nós também temos muitas sombras. Nós somos seres de sombra, e é por isso que nós estamos reencarnados, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós pedimos a misericórdia de Deus uma nova oportunidade, gente.
uma nova oportunidade. E isso deverá nos alegrar, como espiritistas que nós somos. Nos alegrar porque agora nós estamos maduros o suficiente para saber, olha, temos nova oportunidade. Estamos no corpo físico, não para que nós possamos nos embelezarmos e passear apenas pela aí. Não, nós temos um programa. E isso nos dá uma alegria, porque saberemos que nós não estamos soltos, saberemos que tem pessoas que investem em nós, que tem outras pessoas que na verdade se preocupam com nós, estão na nossa retaguarda. Então isso deverá nos alegrar, né? Então nós vamos, na verdade, em determinado momento, buscar essa lucidez, descortinar-se nessa lucidez, e vamos nos achar seres, na verdade, prendado, né, com essas leis imortais que nos dirigem, com o amor bendito de Deus sobre nós. Então, enquanto nós não nos permitirmos lutar com essas sombras, enquanto nós não nos permitirmos mudar a nossa frequência, para deixarmos de ser injuriosos, violentos para com os aspectos, nós não seremos homens felizes. Nós ainda não conseguiremos, na verdade, nos aprumarmos em uma ideia divina. Nós fazemos de conta. Nós deveremos saber qual é o nosso objetivo e traçar rumos seguros. Aconteça o que acontecer, ofereçam o que ofereçam, que esteja ao contrário desses objetivos divinos, a mim não importa. O que me importa é marchar para o bem, para a plenitude. Marchar para o bem e para a plenitude. Então eu preciso definir o que é que eu, quanto espírito, como ser imortal, na verdade, projeto para mim. Porque saber que eu sou espírito é uma coisa. Porque chegará um dia que todo mundo no planeta Terra vai saber que é espírito. Aí nós fazemos a seguinte interrogação: e daí? Como muitos e muitos homens que passaram, contemporâneo nosso hoje, sabe que são espíritos imortais, mas muitos deles admitem, né? Eu estou aqui, eu sou feito de carne e osso, e daí? Outros tantos que passaram, eles nos trouxeram o testemunho. Aliás, nossa literatura está recheada, e muitos deles vieram nos contar que eles tinham essa consciência de ser imortal, mas mesmo assim se permitiam mergulhar nas estradas lodosas, nas estradas de prazeres, nas estradas passageiras, que na hora foi bom para a alma, te deu prazer, mas depois o prazer fez isso, extinguiu-se, não ficou nada, ficou apenas uma esponja da sua natureza, e com a consciência pesada pela falência. Então nós deveremos escolher de forma diferente, nós deveremos buscar de forma diferente, nós deveremos ter objetivos traçados, delimitados, para que nós não caiamos nessas tentações, conforme de Jesus. Então, por isso que Jesus se preocupava. E as casas espíritas hoje deverão ter essa preocupação. Nós não estamos em um aspecto, e a doutrina dos espíritos não é só para curar corpo.
A preocupação da doutrina espírita não é esta. A preocupação da doutrina espírita é dos primórdios do Cristo. Curar a alma. Até porque, no tratamento físico, se cura por um período, depois volta a ficar doente. Mas se você curar a alma, o teu corpo estará bom. Ainda que ele se apresente doente pelo processo das células. Mas a alma está bom, automaticamente reflete no corpo. Aldacir diz: ainda bem que Deus nos envia sempre estas explanações para refletir sobre ações não iluminadas, pois, como foi falado, somos espíritos muito imperfeitos, sempre prata e vigiar, sempre orar e vigiar. É isso aí, Aldinha. Assim sempre orar e vigiar. Ela corrige embaixo. Muito bem. Aldinha é professora, ela não vai passar por isso, né? Me dá uma lição essa menina. Ah? Então, gente, é nesse critério que nós precisamos definir os nossos passos. Agariar recursos divinos. Buscar, na verdade, se investir desses valores divinos na nossa intimidade e nos acharmos. Vamos mais uma passagem do Evangelho, que ele vai nos dizer ainda. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Estamos falando da lei de injustiça, né? Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Isso vai depender de nós, o que nós falamos. Quem é que vai me reprovar? Ainda que o outro, inconsequente, invigilante, me reprove, me desmerecendo, porque eu estou no mesmo nível que é ele, ainda assim não se fará tão pesado quanto a minha consciência em reparar. Porque isso se faz, como ele diz, tão severa reprovação, porque é a minha consciência que vai despertar para esse aspecto. É a minha consciência que vai falar mais alto. E o maior sofrimento da intimidade, da individualidade, não é pelo que os outros dizem, pelo que os outros fazem. Esteja eu aqui no plano físico, esteja eu no mundo espiritual. É a minha consciência que vai fazer valer com que isso pese muito. O que eu digo hoje, ele vai reverberar no futuro. Então veja a nossa responsabilidade. O que nós pensamos hoje, ele passa a fazer parte da atmosfera, do meio em que nós vivemos. Então a consciência tem que falar mais alto, desde o primeiro momento. Eu preciso saber que eu sou homem, sou livre, tenho direito, mas tenho responsabilidades. Então, a partir daí, nós vamos nos permitirmos ter uma sapiência do direcionamento da nossa existência na vida, conforme diz o Evangelho. Porque na lei de justiça, na lei de ação e reação, nós sabemos que nós precisamos reparar
o que nós destruímos. E quando nós dizemos destruímos, não é o aspecto só material. Precisamos reparar o aspecto consciencial que nós destruímos. Para que busque nesse favorecimento a harmonia. A harmonia, da qual eu estou intrínseco. Eu preciso viver harmônico. Eu preciso viver em paz. Olha lá atrás. Eu preciso ser pacifista. Mas só vou conseguir ser se eu trabalhar esses aspectos em mim, para que possa ser um homem de paz, um homem pacifista, para que possa, na verdade, ser um homem brando, um homem puro, incorrupto, na minha trajetória. Flávia, ela diz, a semeadura é gratuita, mas a escolha ou a colheita é obrigatória. Não é isso, Flávio, Eu posso plantar o que eu quiser aí, mas eu vou ter que colher. Eu vou voltar aos meus passos e vou colher. Sempre eu busco fazer esse valor da retrospectiva da vida. E fico imaginando os passos que nós deveremos voltar sobre os nossos próprios, recolhendo tudo aquilo que nós fomos semeando, para que nós possamos tratar com outro valor. E de novo, ir semeando. Aí nós vamos descobrindo, olha, a semente que eu coloquei lá foi uma semente, na verdade, de erva daninha. E agora eu preciso retirar e colocar uma semente boa, aonde essa semente vai crescer, vai florir, vai frutificar em 100 por 30, em 30 por 1, 100 por 100. Quando a gente chegar nessa condição de 100 por 100, já está na hora de a gente sair desse planeta Terra. Então nós vamos trabalhar dessa forma. Mas o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, e havendo-lhes prometido os do céu. O que é que vocês acham? Vou ler de novo para vocês. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, e havendo-lhes prometido os do céu. Por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Nós não temos visto quantas pessoas têm se apoderado do direito de uma maioria através da violência, através da truculência, das suas espertezas. Antigamente, povos conquistavam povos dessa forma. Hoje nós temos um processo gradativamente político, ou chamaremos politizados, para que se possa retirar do outro, de uma forma que não se diz violenta, mas que é violência. E aí ele prossegue,
em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. É justamente pessoas que não se envolvem com nada, vivem na sua tranquilidade, nas suas ofertas de homem de bem, mas que são lesados por ser lesado. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça ali será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Olha aí a terra. Eu não posso deixar de manusear, de ter para comigo os bens da terra, porque eu preciso dele para viver. Mas eu não posso dar valor exclusivamente a esses bens passageiros, aos bens materiais da terra. Eu preciso dosar e preciso compreender que, na verdade, o maior suprimento, o maior pilar, o maior alimento que eu possa ter é o alimento espiritual consciencial. Consciencial. Então, para que nós possamos buscar compreender, Flávia diz, por ser a nossa verdadeira essência. Josélia diz, é como se olharmos no espelho e buscar o que realmente somos. É isso. A vida espiritual, por ser a nossa verdadeira essência, que é a vida espiritual. Então, precisamos descortinar esse caminho em nós. Tá? Na última questão de O Livro dos Espíritos, a gente fica vasculhando, relembrando um bocado de coisa no Espiritismo que a gente já foi passando e a gente vai buscando. Na última questão, 1018, quem nos fala é Santo Agostinho, respondendo uma pergunta de Kardec. Kardec pergunta: o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Fazendo alusão a essa passagem de Jesus, que o homem irá conquistar a terra, sendo um homem de bem, homem de paz, homem pacífico. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? E aí Santo Agostinho responde: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. É quando deixará de ter um homem mau na terra, quando se banir o orgulho e egoísmo que anda junto. Quando ele diz banir, não é que dizer que vai tirar daqui e mandar para ali. Vai mandar para outro planeta, mas voltará para aqui, para a sua terra de origem, mais trabalhado. E cada vez que nós vamos morrendo, vamos reencarnando, nós vamos vindo melhor, tirando essas capas, essas sombras do orgulho e da vaidade, da prepotência, da ingratidão de dentro de nós. Então proporcionemos esses valores, segundo São Luís, segundo Jesus, a essa verdade. Como nós estamos chegando ao nosso final, nós deveremos dizer a você, nesses valores, que vamos compreender a essência da vida, e você traz que faz esse esforço de poder proporcionar às pessoas que o buscam
esse entendimento de superação de si mesmo e de libertação, nós chegamos à conclusão essa semana, em reunião de diretoria, que nós vamos tomar gradativamente as nossas atividades a partir de setembro. Não ainda aberta, como nós gostaríamos, mas tomando todos os cuidados, né? Uma doutrinária por semana para 40 pessoas, 2 doutrinárias ainda com live durante a semana, né? E vamos gradativamente trabalhando esse recurso, para ver como é que fica a partir de setembro, tá? Então estou falando para vocês hoje porque essa semana nós tivemos 2 reuniões de diretoria e chegamos a essa conclusão. Estamos tomando todas as providências segundo os protocolos para que possa ter essa garantia. Nosso pessoal está trabalhando, a diretoria está trabalhando e nós vamos dar maiores informações a vocês para a partir de setembro. E um outro aviso que eu dou a vocês é que eu estou me afastando da instituição a partir de amanhã, por 15 dias, para que possa descansar um pouco. Mas aqui estará na retaguarda o valoroso tarefeiro de sempre, a tarefeira, Alice Lima, que desde o início da pandemia nós temos buscado marchar para que a luz não se apagasse. Então vou me afastar nesse período até o dia 31, para que possa me fortalecer um pouco em cima de vários aspectos e depois voltar renovado, para que a partir daí nós possamos caminhar junto como sempre. Vamos agradecer a Deus. Vamos dizer a Deus da nossa alegria em estarmos aqui. Vamos dizer a Deus da nossa gratidão por tudo que nos é ofertado, Senhor. Pela vida, por tudo, pelos amigos, pelos familiares, por todos que nos cercam. Senhor, nós te agradecemos pela natureza, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos, Senhor, pelo valor que nos oferece para que nós possamos ver mais à frente e possamos despertar para que possamos ser homens melhores na sua grande criação. Senhor, nos permite um dia sermos sem peia, co-criador da sua vontade, no imenso mundo da sua criação. Bendito, Senhor. Bendito seja todas as almas que desencarnaram hoje de forma coletiva e volvem ao mundo espiritual. Bendito seja todas as almas que se mantêm no casulo físico para novas experiências, para novos cometimentos do bem. Aqui estamos, Senhor. E logo mais, na consciência plena da nossa intimidade, vamos te dizer: seja feita a tua vontade. Muita paz. Uma boa noite, meus amigos.